Regar as orquídeas é a parte menos fácil do cuidado com elas. Mesmo assim, se você seguir essas 6 dicas que eu vou dar para você, elas vão ficar saudáveis, pelo menos no que depende das regas. Eu sou o Gaspar e esse é o canal Cultivando. A maioria das orquídeas acaba definhando ou até morrendo um pouco cedo demais. Mas é mais comum que as pessoas matem as orquídeas por excesso de água do que pela falta da água. Mesmo assim, os dois casos são comuns. Isso porque as raízes das orquídeas não suportam tanta umidade por tanto tempo e acabam morrendo e apodrecendo, sendo atacadas por fungos e bactérias. Vamos lá para as dicas? Primeira dica. O que causa o excesso de água nas orquídeas não é a quantidade de água que as pessoas colocam nelas, mas sim a frequência. Em média, o intervalo ideal entre uma rega e a outra é de mais ou menos uma semana para orquídeas em ambientes internos. Agora, se você estiver em um local muito quente e seco, pode ser até a cada 2 dias, mas em locais mais frios e úmidos, esse intervalo pode chegar até 2 semanas. Basicamente, se você estiver regando todos os dias a sua orquídea, pare imediatamente. Ou seja, o mais importante é que você não regue toda hora a sua orquídea. Dica número 2. Para saber o tempo de regar o vaso, o ideal é que você coloque o dedo no substrato, verificando se o substrato está realmente seco. Se você não quiser sujar o seu dedo, você pode colocar a ponta de um lápis no substrato. Se ele sair um pouco úmido ou sujo, aguarde um tempo mais antes de regar. Se ele sair limpo, essa é a hora certa, ou então já passou da hora, né? Mas, por mais que eu esteja reforçando que o excesso de água é prejudicial para a orquídea, você deve evitar também que o substrato fique totalmente seco. Ele deve estar levemente úmido no momento da rega. Até que você conheça bem a planta e a influência do seu clima, o ideal é verificar a umidade do substrato todos os dias. Dica número 3. Se o seu vaso estiver dentro de casa, regue ela de preferência em uma pia. Coloque a orquídea debaixo de uma torneira e abra a torneira com um fio de água bem fino. Tente molhar o substrato por igual, até que você comece a sentir o substrato e as raízes absorverem bastante água, deixando um vaso até um pouco mais pesado. Bom, quando você for fazer, você vai entender exatamente o que eu estou falando sobre o peso. Só fazendo mesmo. Deixe pelo menos 1/3 da água que você colocar escorrer por baixo do vaso. Isso ajuda a garantir que o substrato esteja úmido o suficiente e também para que o excesso de sais vá embora junto com a água, evitando que o sal em excesso queime as raízes da orquídea. Se você não molhar bem as orquídeas, ela não vai aguentar bem até a próxima rega, ou seja, molhe bem quando você molhar. Dica número 4. Se a sua orquídea fica dentro de casa ou escritório, evite molhar as folhas dela, principalmente na coroa das folhas. As folhas das orquídeas são como a nossa pele. Se deixarmos ela sempre molhada, fungos e bactérias começam a atacar, como as micoses e as frieiras da nossa pele. A água que fica acumulada na coroa pode demorar muito tempo para secar dentro de um ambiente interno, diferente do ambiente externo, o que pode facilitar a entrada de fungos que podem deixar a sua orquídea doente. Não tem problema molhar elas de vez em nunca. O problema é fazer isso sempre. Portanto, evite molhar as folhas. Dica número 5. Jamais deixe um pratinho cheio de água na base da sua orquídea. A função dos pratinhos é evitar que o excesso de água caia nos seus móveis ou chão, e não para você deixar as raízes inundadas. Água na superfície das raízes por longos períodos nunca é uma coisa boa. A água em excesso impede que o oxigênio entre até as raízes e pode literalmente matar as raízes afogadas. Elas precisam de ar, muito ar. Além disso, deixando a água parada no pratinho, você pode estar formando um criadouro do mosquito da dengue. Então não faça isso. Se você deixar a água empoçada, vire o pratinho na pia e jogue esse excesso de água. Dica número 6. Por último, se sua orquídea ficar em um ambiente interno, procure regar pelo período da manhã, ou pelo menos durante o dia. Isso porque o calor do dia e os raios solares ajudam a evaporar o excesso de água que pode acabar ficando no substrato.
Esse excesso, se não evaporado, pode facilitar também o ataque de fungos, que são o maior problema em raízes de orquídeas. Se tudo der errado e você estiver achando tudo muito complicado, tente a técnica do gelo que eu falo nesse vídeo aqui. E você, já ouviu falar de alguma outra dica que eu não mencionei aqui? Nos conte! Deixe um comentário aqui embaixo desse vídeo. Se você gostou, por favor, dê um like nesse vídeo aqui e não se esqueça de apertar o botão para se inscrever no canal. Fico por aqui por hoje. Até a próxima!